Boa noite. Um dos primeiros sintomas é a perda da memória recente. A pessoa pode até lembrar-se de detalhes da infância, mas esquece o que acabou de comer. Com o tempo, a capacidade de pensar e o comportamento também ficam comprometidos. Estamos falando do mal de Alzheimer, uma doença degenerativa que atinge principalmente idosos e já é responsável por 50% a 80% dos casos de demência no mundo. Só no Brasil estima-se que 1.200.000 pessoas com mais de 65 anos sofram da doença. E com o aumento da expectativa de vida da população, a previsão da Associação Brasileira de Alzheimer é que esse número dobre até 2030. As causas, prevenção e tratamento do Alzheimer estão na pauta da Opinião Pernambuco de hoje. Para o programa, nós convidamos o diretor médico do Instituto de Medicina do Idoso e professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Alexandre de Matos. Também está conosco a geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em Pernambuco, Carla Núbia Borges. Completa o nosso debate a neurologista Valentina Carvalho. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e ainda para o Twitter, @opiniãopr. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, como eu disse na abertura do programa, o Alzheimer é uma doença degenerativa, mas eu queria uma explicação mais ampla de como é que o Alzheimer atinge o cérebro do paciente e o que é exatamente essa doença, o que é que diferencia ela dos outros tipos de demência. Acho que o doutor Alexandre pode começar. Bom, ok. A doença de Alzheimer é um tipo de demência, como você já colocou aí no início do programa, dentre outras tantas que existem, né? Então, quando a gente fala em demência, a gente está falando de um diagnóstico de várias outras doenças, assim, é um diagnóstico sindrômico. Então, quando a gente chama de diagnóstico nosológico, é o diagnóstico específico, então, doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum, né? Então, mais de 50% das causas de demência é doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, porque pode existir outros tipos de demências que seja reversível ou não neurodegenerativa, então ela se classifica como uma síndrome demencial, uma demência neurodegenerativa, que tem um processo degenerativo, que inclusive, hoje, isso já está bem entendido, que a demência por doença de Alzheimer, quando começa, ou seja, os sintomas, os primeiros sintomas, esses que você citou há pouco, a perda de memória, as dificuldades de realizar atividades da vida diária, alterações de comportamento, aquilo ali quando começa é a pontinha do iceberg. Na verdade, a doença de Alzheimer, por ser um processo neurodegenerativo, né, a doença em si, antes dos sintomas, pode começar até décadas, anos ou décadas antes dos primeiros sintomas. Isso é uma coisa que tem sido muito debatida e estudada atualmente. Nesse processo, doutora Carla, é possível que a gente tenha o diagnóstico antes do aparecimento dos primeiros sintomas? Se a pessoa, por exemplo, começou com a degeneração 10, 20 anos atrás, é possível saber ou só realmente quando os primeiros sintomas vêm à tona? Esse é o grande foco de estudo, não é? Porque já se sabe do substrato, o que acontece dentro do cérebro, a nível na célula neuronal, as alterações das proteínas, beta-amiloide e tal, mas para detectar precocemente, antes que os sintomas comecem a aparecer, esse está sendo o grande foco de estudo dos grandes estudos mundiais. Ainda não é possível? Ainda não é possível. É possível, mas a nível de pesquisa, numa fase um pouco precoce, fase pré-clínica, mas ainda o substrato de quem vai ter, quem não vai ter a demência de Alzheimer, a gente ainda consegue diferenciar isso. E é importante dizer que quando a pessoa vem com a queixa de esquecimento, primeiro o mito, nem todo esquecimento é a doença de Alzheimer. Então, aquele esquecimento precisa preencher critérios para ser um síndrome demencial. Quais são esses critérios? Uma alteração de memória com alguma outra alteração cognitiva, ou seja, na fala, na escrita, no comportamento, na orientação tempoespacial, no controle financeiro, no controle das habilidades, das praxias normais do dia a dia e que isso interfira no dia a dia. E que não seja uma coisa abrupta, não seja como se fosse um delírio. Então, preenchendo esse critério, você tem uma síndrome demencial. E daí nós vamos diferenciar, é uma demência reversível
ou irreversível neurodegenerativa, como falou Alexandre. Então, existem causas clínicas que podem dar alteração de memória e não necessariamente ser uma demência de Alzheimer. Por isso, tem um protocolo que se faz, uma avaliação clínica geral, uma avaliação ampla, exames laboratoriais e de imagem para diferenciar se aquele esquecimento faz parte de alguma alteração clínica que pode ser tratada ou realmente trata-se de doença neurodegenerativa, que existem várias, a mais comum é a doença de Alzheimer. Certo. Doutora Valentina, a gente tem muito costume de dizer, eita, esqueci tal fato, é a idade chegando. Então, assim, muita gente relaciona a idade à perda de memória. Então, assim, muitos pacientes talvez tenham o diagnóstico tardio porque a família acha que o esquecimento, que o que ele está passando é uma coisa normal da idade. Isso é verdade? A idade realmente traz perda de memória que pode não necessariamente ser Alzheimer? Com certeza. A idade, ela por si só é um fator de risco para desenvolvimento de Alzheimer, mas nem todo déficit de memória vai ser Alzheimer, como já foi chamada a atenção aqui. Então é importante que esse déficit de memória realmente cause distúrbios na vida diária, né, nas atividades da vida diária. Então, como foi citado aqui, então, o gerenciamento das finanças, a coordenação da casa, isso é muito importante, porque lapsos de memória, isso é importante que seja realmente propagado, porque às vezes existe esse medo, esse temor, mas lapsos pequenos é possível que hajam e sejam decorrentes da idade. Por isso que a gente incentiva muito, independente se existe um risco ou não, mas que seja evitado aqueles fatores que sabidamente agridem ao cérebro, como o álcool, como o cigarro, como o sedentarismo, a depressão. Então, de uma forma geral, todos nós devemos evitar esses fatores, especialmente os idosos. Então, ter uma vida com relacionamentos, com amizades. Então, o idoso às vezes se aposenta e fica muito em casa, entristecido. Então, é muito importante que se mantenha essa vida de relação social para evitar, porque a hipertensão arterial, o diabetes mellitus são fatores de risco. Às vezes as pessoas perguntam muito, como é que eu faço para prevenir? Eu tenho alguém na minha família que tem Alzheimer, o que é que eu posso fazer? Então, essa fase pré-clínica que foi citada aqui é muito importante, mas em fase de experimentos. Porque aí sim, se a gente pudesse intervir numa fase em que as manifestações clínicas ainda não se expressaram, seria importantíssimo, o que do ponto de vista prático, hoje não é assim, né? Então a gente usa medicamentos, enfim, alguns tratamentos, mas já quando existe alguma manifestação clínica. Mas certamente esses esquecimentos, se a gente mantiver uma vida ativa, pode ser evitado e não quer dizer demência. Doutor Alexandre, o idoso, a pessoa, enfim, que está sofrendo com mal de Alzheimer, que começa a ter esquecimento, a ter lapsos de memória, ele tem consciência disso? Vamos supor que uma pessoa more sozinha, um idoso more só e comece a passar por situações como essa. Ele tem consciência, ele tem condições de procurar o médico e relatar que está sentindo esses sintomas, ou ele não é capaz de identificar esses sintomas nele mesmo? Muito pertinente essa questão. Acho que até serve como um gancho para algo que Valentina falou agora, isso que você está perguntando, porque existe algo que a gente chama na linguagem médica e científica de anasognosia. O que é que significa isso? É o não reconhecimento das próprias falhas. Muitas vezes, quando o idoso começa a esquecer ou ter dificuldade de lidar com suas atividades instrumentais de vida diária, como coordenar suas finanças, sair de casa, dirigir veículo, e muitas vezes ele não percebe que está tendo essa dificuldade. É a família que leva esse paciente, esse idoso, ao consultório do geriatra, do neurologista, enfim. E muitas vezes ele nega, e a família às vezes está por trás dizendo não, e ele dizendo que não esquece. É isso que a gente chama. Então, muitas vezes ele não tem essa percepção. Por outro lado, tem o paciente que fica extremamente preocupado com déficit de memória, que não é demência, isso como Valentina falou há pouco. Então, assim, um déficit de memória pode ter várias causas. Ter causas, por exemplo, um idoso que tem depressão, isso é importante, que é uma causa muito comum. Então, um idoso que tem depressão pode se manifestar, dentro dos sintomas da depressão, com uma síndrome demencial que se chama pseudodemência depressiva,
ou seja, a causa daquele esquecimento pode ser a depressão, né? E geralmente essa pessoa, ele vai buscar porque ele percebe que tem o déficit de memória, vai buscar diferentemente das doenças como Alzheimer, que via de regra, nem sempre, às vezes ele pode perceber, mas via de regra, o familiar, o cuidador, a pessoa que está próximo é que percebe que está tendo déficit. Né? Então, muitas vezes esse diagnóstico é tardio porque a pessoa não aceita ou não percebe esse déficit. E tem dois lados da moeda nessa questão do esquecimento, que é importante. Um é a questão de a gente não considerar que está esquecido porque é idoso, porque senão a gente incorre numa coisa que chamamos de ageísmo ou velhismo, que é um tipo de preconceito ao idoso, como dizer, está triste, está com depressão, mas também já está com 80, 90 anos, tem insônia, porque é idoso, tem dor, porque tem artrose, porque é idoso, como se fosse idoso sinônimo de doença. Então, assim, isso daí é um mito que devemos derrubar. Acontece com a memória também. Se um idoso tem queixa de memória, ou se um familiar percebe que existe problemas de memória, isso deve ser investigado, porque pode ser algo mais simples, pode ser algo reversível, como, por exemplo, uma doença clínica, uma depressão, tal, ou pode ser um início de realmente uma doença de Alzheimer. Por outro lado, existe o outro lado da moeda, é a preocupação, às vezes, exagerada, com um déficit de memória que não tem impacto na vida diária da pessoa, são déficits simples e sem maiores impactos. Depois de fez toda a investigação, a gente pode chamar isso, é denominado déficit de memória relacionado à idade, ou pode ser algo um pouquinho mais grave, assim, que aí já seria em cima do muro entre o déficit de memória normal, digamos assim, da idade, ou a doença de Alzheimer, que é algo que a gente chama de CCL, que é comprometimento cognitivo leve. Esse também não é demência, CCL, mas pode evoluir em torno de 12% a 15% por ano das pessoas que têm comprometimento cognitivo leve, evolui para a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, certo? E 30% em 3 anos evolui para a doença de Alzheimer, outro tipo de demência. Então, assim, isso a gente tem que ter em mente. Tem queixa de memória, é porque é idoso, isso não pode ser considerado, porque é um tipo de preconceito e a gente pode deixar de dar um diagnóstico importante. Não só de Alzheimer, mas de uma outra causa que está levando a queixa de memória. E a outra questão é essa, a queixa de memória pode ser algo simples, né, como um déficit de memória relacionado à idade, que não é uma demência, não tem impacto nas atividades de vida diária, mas que precisa ser dito ao idoso. Né? Doutora Cláudia, o doutor Alexandre falou muito em desenvolver o que pode chegar a... Então, a gente pode dizer que um idoso, por exemplo, que tenha depressão e que passe a ter lapso de memórias por conta dessa depressão, se isso não for cuidado, isso pode ser um fator de risco para ele desenvolver o Alzheimer, ou o Alzheimer não tem nada a ver com isso? Ele surge independente dessas questões? Não é que não tem nada a ver, é porque muitas vezes a depressão ela pode simular um déficit de memória e aí ser tratada até como uma doença, uma demência e não ser uma depressão. E o contrário também. Mas a continuação desse estado deprimido do idoso por 2, 3, 4 anos... Pode ser um gatilho, um fator de risco para o desenvolvimento da demência. Porque a demência é multifatorial e nós nem sabemos de fato qual é o gatilho inicial. A gente não consegue detectar ainda em quem vai ter a deficiência, a alteração das proteínas que vão fazer a lesão neuronal e, com isso, o desenvolvimento da demência em si. Então, por isso que a prevenção, não existe uma prevenção direta. Existe a prevenção indireta, que são o controle rígido dos fatores de risco, da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, não fumar, não beber, manter uma vida ativa, manter uma mente saudável, as relações interpessoais. Então, vários desses fatores em conjunto sendo tratados, controlados, para se ter uma boa saúde mental, uma boa, melhor e diminuir esse gatilho. Então, como nós não temos uma prevenção direta, então a depressão sim
deve ser tratada, inclusive nessa fase do déficit cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve. Se você tem uma depressão, você deve tratar essa depressão, porque ela é um fator de risco severo para o desenvolvimento da demência. E se a demência vir a se desenvolver, ela vai vir de uma forma inexorável, independente do seu tratamento da depressão. E se for uma pseudodemência, como é o caso da depressão por si só, o paciente vai melhorar e aquelas queixas cognitivas de memória, de outras alterações, também vão melhorar com o tratamento da depressão. Então, é um fator de risco, deve ser tratado e pode retardar também. Então, assim, complementando um pouco o que Carla falou, é importante a gente salientar que o diagnóstico do Alzheimer é um diagnóstico clínico. Quando a gente fala em exames complementares, exames de imagem, exames laboratoriais, é justamente para investigar outras possibilidades que seriam as demências potencialmente reversíveis ou reversíveis. Então, déficit de vitamina, por exemplo, a apneia do sono, muito frequentemente confunde, porque dá uma hipoxemia crônica, o paciente tem déficit cognitivo, a depressão já tão citada aqui, o hipotireoidismo. Então, é muito importante, né? Obviamente, a hidrocefalia. Então, os exames de imagem, os exames laboratoriais são fundamentais para afastar outras possíveis causas, né? A demência vascular, que não é assim tão rara, muitas vezes nós temos demências mistas, porque tem Alzheimer, também tem um componente vascular. Então, é muito importante salientar, porque onde você estiver, você pode dar o diagnóstico. Então, a gente usa instrumentos de fácil acesso. Seria o quê? A observação, doutora? A história clínica, como foi chamada a atenção aqui por Carla, não é uma alteração cognitiva, porque a gente sempre diz cognitiva, porque não é só de memória. É memória, mais alguma outra alteração, ou de linguagem. Às vezes a anomia é uma manifestação muito frequente. O que seria a anomia? O paciente, ele quer dizer o nome daquele objeto, mas o nome não chega. Ele sabe para que serve, ele sabe a cor, ele sabe a forma, mas o nome, né? Então, a escolaridade nesse aspecto, ela influencia muito, porque às vezes o vocabulário do paciente é tão rico que ele consegue usar um sinônimo, ele consegue se expressar de formas que ele continua a conversa, quem está perto pode até nem se dar conta, mas o nome não chegou. Então, quando a gente diz um déficit cognitivo, é salientando que a memória é o principal dele, mas não só faz o diagnóstico de déficit de memória. Não, você pode ter um déficit visoespacial, então você tem dificuldade de reconhecer. É algo muito frequente nas queixas dos pacientes, eles dizem assim, essa casa não é minha, me leve para a minha casa. Porque ele não reconhece, ele vê aquele espaço, mas ele não consegue reconhecer que é seu, é próprio, é a sua casa. Então, são várias manifestações. Então, onde você estiver, você pode dar um diagnóstico de Alzheimer, porque os instrumentos clínicos, observacionais e da história lhe permitem isso, independente da parte de pesquisa, da parte, né, de outra natureza. Eu vou pedir um minutinho para vocês, a gente precisa fazer o primeiro intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter @opiniãope. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco de hoje está de volta. O tema do que tratamos é doença de Alzheimer. Participam do debate o diretor médico do Instituto de Medicina do Idoso e professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Alexandre de Matos. Também está conosco a geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em Pernambuco, Carla Núbia Borges. Completa o nosso debate a neurologista Valentina Carvalho. A gente lembra de novo que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter @opiniãope. Bom, a gente já tem aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Charleno, de Água Fria, ele pergunta: o Alzheimer é uma doença cerebral? Há tratamento na rede do SUS? Acho que é cerebral, a gente já discutiu aqui que é, né? Você tem mais alguma coisa para colocar? Charleno, Charleno, isso aí em relação a... envolve as células, né, do sistema nervoso central, é uma doença cerebral. A gente pode colocar mais alguma coisa em relação a isso, o seguinte, que na fase
avançada da doença, ela passa a ser mais do que puramente uma doença só de questões relacionadas ao sistema nervoso central e leva a um grau de fragilização tal do paciente que é algo que a gente chama de síndrome da imobilidade. Então, assim, o idoso fica acamado, não, com múltiplas contraturas, desenvolve aqueles que chamam de aquelas escaras, que são aquelas úlceras por pressão. Tá? Então, assim, isso vai... E geralmente a pessoa não morre da doença de Alzheimer, a pessoa morre frequentemente de uma infecção, a maioria das vezes respiratória, decorrente da fragilização que a doença leva numa fase bem avançada. Então, assim, é claro que ela começa e é uma doença do sistema nervoso central, mas na fase avançada, de uma forma geral, o paciente, aquele idoso, ele fica extremamente fragilizado e geralmente morre de infecção. Em relação a tratamento, isso é muito pertinente do ponto de vista de saúde pública, porque existe tratamento para a doença de Alzheimer. E o tratamento para a doença de Alzheimer, e isso é importante que seja dito, embora exista e seja eficaz e comprovado já por estudos, são tratamentos ditos sintomáticos. Não existe medicamento que modifica o curso da doença. Então, aquilo que a gente falava lá no início do programa, a doença pode começar até muito tempo antes da própria manifestação clínica. Né? E mesmo quando tem a manifestação clínica, a gente começa o tratamento, o paciente vai continuar evoluindo para o agravamento da doença. Agora, sem o tratamento, essa evolução é mais rápida, tá certo? E com o tratamento, essa evolução é mais lenta e você melhora também muitos sintomas, não só da parte cognitiva, mas da parte comportamental. E atualmente existe um programa de medicamentos excepcional, de liberação de medicamentos, por ser um medicamento ainda de alto custo para Alzheimer, que é liberado pelo Estado. Então, existem alguns locais, aqui em Pernambuco, né, os locais que fazem essa avaliação para encaminhamento e liberação do medicamento é o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, onde dentro lá do nosso setor de geriatria tem também o pessoal da neurologia que libera, tem no Hospital das Clínicas também que tem a avaliação e encaminhamento para liberar os medicamentos e tem também no Hospital de Areias, né? Então, esses são os locais que a gente tem para liberar os medicamentos para tratamento da doença de Alzheimer. Doutora Cláudia, desculpa, Carla. Existem formas de melhorar a qualidade de vida desse paciente? O que é que deve ser feito? O que é que a pessoa que cuida desse paciente deve saber para que esse paciente sofra menos, para que tenha uma qualidade de vida melhor? Esse é o grande tratamento, né, da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença familiar. Então, a partir daí, toda a família precisa ser orientada e entender o que é a doença e todo mundo fazer parte desse contexto. Primeira coisa é isso. Todos precisam entender essa nova realidade nessa família, entender o que é a doença, que a doença é uma doença dinâmica, é uma doença que tem fases, que muita coisa vai mudar e essa família precisa entrar nesse contexto do acompanhamento. A qualidade de vida do paciente com Alzheimer é o grande foco. As medicações devem entrar o mais precoce possível e essas medicações, como o Alexandre falou, vão retardar a evolução, deixar o paciente mais funcional. Mas não a cura, né? Não a cura. Mas podem ajudar muito nessa funcionalidade e em evitar graves consequências mais precocemente. Além disso, existe toda uma equipe multidisciplinar que ajuda nessa qualidade. Então, dependendo das necessidades e da evolução desse paciente, vai se fazendo necessário outros profissionais, como a enfermagem, a fonoaudiologia nos déficits de deglutição, nas deficiências que há muito com risco de broncoaspiração. A fisioterapia é extremamente importante nas contraturas, na rigidez, na melhora da mobilidade, do equilíbrio, na instabilidade e evitar quedas. Né? Há terapias florais que hoje já estão aceitas como novas práticas integrativas e associativas para tratamento de distúrbios comportamentais, da agressividade, da insônia, da agitação.
A psicologia, em várias fases, ela pode ajudar bastante. A nutrição, fundamental, porque quando a fase for avançando e que as medicações cada vez vão se associando, porque o paciente está idoso, ele não só tem a demência de Alzheimer, então ele pode ter uma hipertensão, uma diabetes, já teve um infarto e tem um problema intestinal e tem um problema articular. Então esse somatório de medicações também alteram a nutrição, e a nutrição é fundamental. Existe algum curso de orientação para essas pessoas que cuidam de pacientes com Alzheimer? Na rede pública, aí eu pergunto, essas pessoas recebem algum tipo de acompanhamento também psicológico, orientacional, para cuidar desses pacientes? Esse é o grande trabalho da ABRAS também, né, da nossa associação. Então nós temos vários momentos, grupos de apoio que se reúnem mensalmente em 4 pontos aqui do Recife e Olinda, e que são reuniões mensais exatamente levando informações com profissionais e debatendo ideias, situações, angústias, até medos, dúvidas que as famílias tenham. E a informação é o nosso grande foco de trabalho, porque a gente acredita que a informação, a gente ensinando as pessoas como lidar com aquelas situações, onde procurar medicação, que o paciente precisa de um fono, onde procurar uma orientação para melhorar a condição de sono, um colchão, as cadeiras que podem ajudar na orientação no ambiente, como é que deve ser um ambiente que o paciente com Alzheimer tem toda uma orientação. Como é que essa família deve se portar diante de uma situação que ele tenha medo, ou queira sair de casa, ou acha que aquela pessoa está roubando, ou está com medo. Então, são diversas situações em que a informação ajuda muito no dia a dia. Então, essa qualidade do doente, do paciente, é um contexto de profissionais e de orientação da família de como lidar com cada fase, cada situação. Sempre no objetivo do paciente viver melhor e com qualidade. Assim, continuando a ideia de Carla, é muito importante que a família comemore os pequenos ganhos. Isso é muito importante, porque como o tratamento multidisciplinar, incluindo a medicação, visa um estacionamento da fase da doença, retardar um pouco essa evolução, mas não a cura. Então, a gente tem que comemorar os pequenos ganhos. Então, às vezes, a gente vê uma certa frustração. Poxa vida, eu estou fazendo um tratamento, mas eu não vejo melhora. Mas o fato de não ter piorado, não ter evoluído, já que é uma doença evolutiva, tem que ser comemorado, entende? Porque muitas vezes o paciente ainda se alimenta com a própria mão, ainda escolhe a roupa que vai usar, ainda se motiva para tomar um banho, ainda gosta de ir a um shopping center. Então, tudo isso tem que ser comemorado, ainda que os lapsos aconteçam, as questões de onde é que eu guardei, alguém pegou. Então, isso é muito comum. Se eu não sei onde está, alguém pegou. Então, alguns conflitos que surgem. Então, essa orientação de que a gente tem que tirar por menos, muitas vezes, né? Não adianta confrontar, mas eu já te disse, tem que tirar por menos. Então, essa orientação que Carla chama a atenção é fundamental para a gente evitar os confrontos, né? A tristeza de ser, né, deparado com o equívoco que foi cometido e comemorar todos, a família, os cuidadores, essas pequenas conquistas, né? Ainda que seja diferente do potencial que o paciente tinha, do que ele desempenhava, né? Então, às vezes, ele tem que se afastar um pouco da profissão, né? De algum cargo de gerência, de alguma situação em que ele possa, ao delegar alguma compra ou alguma venda, colocar em situação de risco ele próprio. Então, infelizmente, a gente às vezes tem que orientar esse afastamento, mas não total. A gente incentiva muito pelo contrário, que essas pequenas conquistas ou essas manutenções de coisas até mais simples sejam realmente comemoradas. Nesse sentido, doutora, para proteger esse paciente, seria essencial a interdição desse paciente, já que ele começa a perder a capacidade de discernimento, de resolver questões financeiras, de tocar a própria vida sozinho? Isso é uma questão muito complexa, não é uma questão simples, porque alguns pacientes, pela própria personalidade, pela própria forma de ser, eles aceitam que outras pessoas ajudem, que as contas sejam contas que sejam checadas. Então, o paciente vai na empresa, como exemplo, mas ele aceita que as pessoas preparem os cheques e ele assina apenas. Então, várias possibilidades existem. Então, essa interdição vai depender de família a família,
é um caso muito peculiar para cada paciente. Não é algo que seja assim sistemático, que exista assim uma receita para todos. Agora, eu estava lendo, doutor Alexandre, que a lei considera esses pacientes incapazes, né? Tem efeito legal o que um paciente com um estado avançado de Alzheimer essa decide? questão, como a Valentina estava colocando, né, há pouco, dependendo da fase, às vezes uma fase muito incipiente inicial da doença, isso daí, algumas decisões mais do dia a dia, ele pode e deve ainda participar, porque quanto mais a gente tira a autonomia e esse paciente fica mais dependente, mais a gente está jogando contra o próprio tratamento da doença. Agora, é claro que vai chegar um momento, e aí isso não é fácil, mas às vezes é necessário que seja conversado com a família, que vai chegar um momento em que, até para poder proteger esse paciente de riscos, né, que precisa de pessoas mal intencionadas. De pessoas mal intencionadas. Então, isso acontece frequentemente, às vezes de fazer múltiplos empréstimos, de se perder nas finanças, de pessoas enganarem esses pacientes porque ele está com incapacidades cognitivas e de julgamento. Então, até para proteger esse paciente, então entrar realmente com a curatela. Às vezes isso se torna algo necessário para a proteção do paciente. E aí vem esse equilíbrio, né, que foi discutido há pouco. A gente precisa equilibrar muito a questão da autonomia do paciente com o cuidado e a proteção do paciente. Então, pode chegar num ponto que ele precisa de uma proteção e, dentre os mecanismos de proteção, essa interdição, essa curatela, tá certo, judicial, pode ser uma necessidade, né, em relação a esse paciente. Agora, dentro desse aspecto, uma coisa que é muito importante ser tratada e que já foi debatido aqui, é que o familiar, o cuidador, ele deve ser muito bem informado sobre a doença. A gente coloca hoje que a doença de Alzheimer é um problema, é uma pandemia, né, é um problema de saúde pública mundial, mas existe um outro lado também. O impacto que a doença causa no familiar, cuidador, principalmente aquele que a gente chama de cuidador primário, aquele que tem uma demanda diuturna com aquele paciente com distúrbios comportamentais, com alteração de trocar o dia pela noite, esses familiares muitas vezes podem adoecer de depressão, ansiedade. Inclusive isso foi tema de uma pesquisa que nós fizemos na Universidade de Pernambuco e Faculdade de Ciências Médicas, recentemente lá no nosso grupo de geriatria, onde nós vimos que quem cuida, o familiar que cuida de um idoso com doença de Alzheimer, aquele cuidador primário, o cuidador principal, ele tem uma chance de quase 4 vezes, 3,8 vezes mais ou menos, de adoecer de transtornos psiquiátricos como depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso nós, como médicos daquele paciente, temos que olhar também a família. Essa visão holística é importante, porque se o cuidador e o familiar principal adoece por causa da sobrecarga do cuidado, piora também a condição daquele paciente que vai ficar tendo uma condição mais precária de cuidado. Então, isso se torna uma roda viva. Então, assim, o tratamento requer tudo isso que foi dito. Tem o tratamento medicamentoso, o que Carla colocou aqui, o tratamento interdisciplinar, porque o tratamento não é só medicamento, e inclusive os efeitos do medicamento, é importante que diga, existem, mas são modestos. Então, assim, cabe muito o tratamento não medicamentoso e essa outra questão hoje que tem sido muito debatida e é muito importante, a atenção para a família que adoece, que pode adoecer e toda a estrutura familiar ficar comprometida. Antônio da Madalena, ele diz: minha mãe tem 91 anos e comumente esquece muitas informações. Como distinguir se é apenas uma ocorrência da idade ou doença de Alzheimer? Há algum medicamento que ajude na recuperação da memória? Uma pessoa como o Antônio, ele deve, de qualquer forma, levar a mãe para um médico para procurar informações? Ou existe algum medicamento que ele dê à mãe para perceber se essa memória volta? Como é que ele deve agir? Bem, esse caso entra no mesmo que nós estamos falando, né?
A incidência da doença de Alzheimer aumenta com a idade. O maior fator de risco é a idade. Quanto maior a idade, o maior risco de ter demência. Então, se esse esquecimento, mesmo numa senhora de 91 anos, depende de como é esta senhora. É uma senhora ativa, é uma senhora independente, é uma senhora que está depressiva, é uma senhora que tem algum problema clínico, enfim, cabe, se há uma alteração de memória e se há uma alteração que está comprometendo o dia a dia dela, então cabe uma avaliação médica dessa história, desse esquecimento, se encaixa num déficit, numa síndrome demencial que possa ser diferenciada ou se é um simples esquecimento da senilidade relacionada à idade. Há muitos remédios por aí nas farmácias prometendo melhoria da memória. E aí há muitos filhos que, preocupados com os lapsos de memória dos pais, acabam ministrando esses remédios para esses idosos. Esses remédios são eficientes? Têm algum efeito colateral? Como é que vocês trabalham com essa questão? Todo medicamento tem efeito colateral. Isso é muito importante que fique muito claro. E a automedicação é um problema no Brasil e no idoso esse problema é maior ainda. Então deve-se evitar. Então alguns medicamentos tidos como polivalentes, porque eles servem para tontura, eles são vasodilatadores, eles serviriam teoricamente para falta de memória, eles não são tão inócuos assim. Então já se tem histórias de pacientes que tiveram problemas e a única medicação eram essas ditas tão inócuas. Então é importante que se comece com uma investigação. Então, em relação muito aquele ditado, né? Se bem não fizer, mal não há de fazer, mas não é bem assim, esse né? ditado não se usa muito e no caso dessa senhora de 91 anos, quer dizer, cuidado tem que ser redobrado e até começar pelas coisas mais simples, né? Aquela revisão geral e não esquecer que existe também a demência senil, aquela que é inerente à idade, né? Então, assim, uma demência que se inicia já numa idade muito avançada, já inviabiliza um pouco o diagnóstico de um Alzheimer exclusivo. Provavelmente você tem outras coisas associadas e é importante que se faça essa revisão até de fatores mais simples que poderiam estar impactando nesse déficit de memória, até onde eu entendi, é basicamente de memória. Fátima, de Cidade Universitária, ela pergunta: qual é o exame laboratorial que identifica o déficit de memória? É isso que a gente estava discutindo aqui, não existe, né? Não existe. Agora, é interessante essa pergunta que Fátima traz pelo seguinte, porque isso é uma dúvida muito frequente dos pacientes quando chega uma ressonância magnética para mostrar que eu tenho doença de Alzheimer, uma tomografia ou um exame de sangue para mostrar. Não existe isso. Como já foi dito aqui e debatido, quando a gente faz a investigação clínica para fechar um diagnóstico de doença de Alzheimer, esses exames que são solicitados, na verdade, são para afastar fatores de confusão. Como, por exemplo, se um idoso teve um trauma até leve na cabeça e fez um hematoma, que a gente chama de hematoma subdural crônico, ele pode ter um quadro muito parecido com doença de Alzheimer. Né? Às vezes tem um tumor até benigno, um meningioma, né? Então ele pode ter um quadro parecido com esse de Alzheimer. Uma hidrocefalia que pode ser tratada e pode ter um quadro parecido, um hipotiroidismo com um tratamento simples. Ou seja, enfim, os exames são solicitados para excluir as outras doenças que podem se manifestar e se passar, digamos assim, por doença de Alzheimer. Agora, dentro ainda dessa resposta, aquilo que ainda existe em protocolo de pesquisa, mas isso não tem nenhum valor do ponto de vista prático e clínico, exames já hoje que podem ser feitos no líquor, né, na pulsão do líquor, né, do líquido que a gente tem, que cobre as membranas, para poder verificar algumas proteínas, umas que aumentam, outras que diminuem, e alguns exames também de neuroimagem um pouco mais sofisticados que podem realmente dar um diagnóstico aí bem, tem uma precisão diagnóstica bem, um diagnóstico até antes de ter sintomas. Isso é uma coisa interessante. Você dá um diagnóstico antes de ter sintomas. Veja, isso não tem valor prático, a não ser na pesquisa. Por quê? Porque nós não temos drogas modificadoras da doença. As drogas é para tratar os sintomas. Se eu hoje peço um exame desse, que existe já esses exames disponíveis, e a pessoa faz esse exame e diz, sim, e agora? Tem aqui, né, marcadores positivos,
né, no líquido para a doença de Alzheimer. E agora se faz o quê? Não, agora você vai esperar que daqui a alguns anos ou décadas pode ter doença de Alzheimer. Bom, isso do ponto de vista prático não tem nenhum valor que se faça esse exame. Eu vou pedir um minutinho ao senhor, doutor, que a gente precisa fazer mais um intervalo, mas a gente volta a discutir esse assunto. A gente lembra que você ainda pode participar enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje discutimos a doença de Alzheimer. Bom, a gente já tem várias perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Jair do Jordão, ele fez uma pergunta que a gente já respondeu, mas, enfim, ele teve o trabalho de mandar a pergunta para a gente, eu vou ler a pergunta dele. Minha mãe tem um grave déficit de memória. Que tipo de exame deve ser realizado a fim de identificar se ela de fato tem Alzheimer? A gente já respondeu isso, né, na pergunta anterior de outra pessoa. O Antônio Sérgio, do Cabo de Santo Agostinho. Os medicamentos indicados para o tratamento do Alzheimer criam dependência? Existe a possibilidade do paciente ser diagnosticado erroneamente? Acho que a doutora Cláudia pode responder. Doutora Carla, me desculpe. Bem, existe o risco sim, né? Tanto que a doença de Alzheimer é muito subestimada. Deve existir muito mais pacientes com a doença de Alzheimer do que realmente existem. Porque muitos são tidos como doença de Alzheimer e, na verdade, não são, né? Ou o contrário, tem a doença e são ditos como a esclerose, é da idade, é assim mesmo, e não se faz o tratamento. Então, as medicações não viciam. As medicações, elas são escalonadas no seu início, né? Devem ser indicadas após a completa investigação, né? Que, novamente, uma história clínica bem colhida, um exame físico e os exames laboratoriais e de imagem para diferenciar se aquela síndrome demencial é uma demência reversível, está associada a alguma doença clínica, um hipotireoidismo, anemia, doença hepática, doença renal, insuficiência cardíaca, ou realmente é uma demência degenerativa. E as medicações são iniciadas, escalonadas aos poucos, não é? A dose vai se elevando aos poucos e não há risco de vício. Quando a demência vai avançando, a doença vai avançando, a medicação chega a um momento que ela não vai mais ter o seu resultado eficaz. A doença avança e a medicação tem um tempo limite, e aí é o momento de retirada da medicação. Qual é esse tempo, doutora? Qual a média de vida, a expectativa de vida de um paciente, do diagnóstico à morte? É muito difícil precisar, porque isso depende de vários fatores, né? Desde o uso, né, de medicamentos adequados, desde os cuidados gerais, desde o combate daqueles fatores que nós conversamos que agravam, podem tanto predispor como agravar, como o uso de bebida alcoólica, como o cigarro, como a própria depressão, o ambiente em que é cuidado. Então, muitas vezes o idoso ele não tem uma estrutura. Então, durante muito tempo ele toma a medicação por conta própria, porque ele não tem aquela pessoa que administre. Então, é muito possível que esqueça a questão, como foi citada aqui, da imobilidade, as dificuldades de deglutição. Então, o que é que a família, porque eu sempre chamo a atenção que a família tem que sentar e conversar, para nunca tomar decisões em situação emergencial. Então, se esse paciente será no futuro, com o agravamento da demência, colocado numa UTI ou não. Então, isso é importante que seja conversado, debatido, né? As famílias, elas têm diferentes formas de encarar, né, essa evolução, né, que é uma evolução inexorável. Então, a questão se o paciente tem acesso a uma fisioterapia, a uma fonoaudiologia, se a família concorda em fazer procedimentos cirúrgicos, como a gastrostomia, em que você coloca o alimento e as medicações diretamente no estômago, quando o paciente chega numa fase em que ele não pode mais deglutir. Então, tudo isso vai prolongar mais ou menos. Então, tem outros procedimentos, como traqueostomia, para o paciente respirar melhor. Então, isso tudo vai de acordo com, obviamente, as possibilidades do paciente, o grau da doença e o entendimento da família, né? Se ele vai. Então, essa evolução, ela é muito relativa, não dá para a gente fazer uma previsão.
Mas o Doutora, fato... há registros da doença em pessoas adultos ou adultos jovens? E como os sintomas? É semelhante? Como é que a doença se desenvolve? Há registros de Alzheimer? O Alzheimer, diferentemente da demência senil, ela é entendida até como uma doença que inicia, uma demência que inicia precocemente, né? Quer os sintomas, a fase pré-clínica, né, que precede em décadas, mas mesmo a apresentação clínica, em geral, ela difere da demência senil, que é uma demência que vai aparecer realmente com a idade avançada. Então, é importante que a gente esteja atento que, com certeza, essa manifestação vai ser diferente, porque o paciente mais jovem é um paciente que ele dirige, que ele ainda está trabalhando, ele ainda tem uma necessidade de autonomia muito grande. Então, é interessante seguir, acompanhar essa doença, como a gente faz, porque é muito diferente de caso a caso, justamente por isso. A idade, se o paciente já está aposentado, quando os sintomas se iniciam, se ele ainda é uma pessoa ativa, a questão da direção, por mais que a gente oriente, mas, em última instância, é a família que vai retirar ou não esse automóvel, porque muitas vezes é um risco. Entre você olhar para o sinal amarelo e decidir se eu devo diminuir, frear e parar, e eu não tenho tempo para acelerar e passar, então tudo isso são coisas de ordem prática que a gente orienta. Se olha, eu oriento que não dirija, mas em última instância é a família que vai fazer isso. Então a gente até tem formas de flexibilizar um pouco, porque muitas vezes é constrangedor, mas assim, tira alguma peça do carro, que o carro não funcione. Se olha, então eu vou levar para consertar, eu vou levar numa oficina, e assim a gente vai tentando solucionar esse impasse, mas tudo isso é diferente, a apresentação de acordo com a idade, com a profissão, com as possibilidades do paciente. Sueli de Tegipió, minha mãe faleceu com Alzheimer. A doença é genética? Olha só, existe o componente genético, e aí a gente até pode voltar e em relação à pergunta inicial e a essa, e eu vou responder nessa questão, geralmente a doença, quando aparece na fase que a gente chama precoce, antes dos 65 anos, ela tem um componente de predisposição de marcadores genéticos muito mais forte. Então, assim, em torno de 2 ou 3% apenas das doenças de Alzheimer aparecem no adulto jovem. A maioria acontece no idoso. No idoso, existem genes de predisposição, mas não são determinantes de ter a doença. Então, assim, os fatores de risco para ter a doença de Alzheimer, são os mesmos fatores de risco para ter doença cardiovascular outra, como infarto, AVC. Então, assim, o estilo de vida, tá certo? O controle da hipertensão, da diabetes, tal. Ou seja, então não é só a questão genética, mas existem genes que predispõem e aumentam o risco disso aí. Agora, naquele que tem na fase mais precoce, antes dos 65 anos, então sim, a parte genética tem um componente muito maior do que naquele na idade mais avançada. Marilúcia de Torres Galvão pergunta a mesma coisa. Qual a probabilidade dos filhos de uma pessoa que teve Alzheimer apresentar a mesma doença? Então, a gente acabou de responder também a pergunta da Marilúcia. Maria Letícia, de Casa Amarela. Tenho um familiar com Alzheimer. Gostaria de saber se os portadores têm consciência da doença. E pergunta também se ela está ligada também à queda de potássio. Se eles têm consciência, a gente discutiu no começo do programa, né? Que às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Às vezes sim, mas pode ter aquilo que a gente chama de anasognosia, né? Que é o não reconhecimento das suas falhas. Tanto, porque uma discussão frequente é assim, dá o diagnóstico ou não ao paciente. Sim. Porque isso não é fácil, né? Às vezes, muitos familiares optam por não dizer. Vai fazer o tratamento, vai fazer tudo o que for necessário, mas não quer que diga, porque parte do princípio que o paciente iria se deprimir, não iria ter mais motivação, já que é uma doença que não tem uma cura, que é progressiva. Então, é muito interessante essa discussão, porque se o paciente percebe, às vezes ele lhe pergunta de uma forma muito objetiva, eu tenho, e aí a família pode assim, permear um pouco essa questão, porque, em última análise, eles vão estar com as reações do paciente ao diagnóstico. E a questão da queda de potássio que ela falou? A queda de potássio geralmente é associada a alguma alteração clínica ou algum uso de medicamento.
não é? Ele não é fator direto para a doença de Alzheimer. Não tem nada a ver. relação nenhuma. Caroline Bezerra, de Boa Viagem, ela é terapeuta ocupacional e ela diz: gostaria que os debatedores esclarecessem ao público a atuação dos profissionais da reabilitação no atendimento ao indivíduo com doença de Alzheimer. Eu acho que é o que a doutora Carla falou, né, do atendimento multidisciplinar. Isso, eu tentei elencar todos que fazem parte dessa grande equipe, né? Enfermagem, psicologia, nutrição, fonoaudiologia. A terapia ocupacional é fundamental. Nós trabalhamos muito de perto com a terapia ocupacional em diversas fases, não é? Porque ele vem resgatar aquela funcionalidade, ele vai trabalhar diretamente com o déficit daquele paciente e no reaprender de certas atividades, na volta da sua autonomia, na sua independência. A terapia ocupacional também é mais ampla na questão de fomentar novos aprendizados, na ambientação da casa, né, na mobilidade desse paciente. Então, é um profissional extremamente, como todos os outros, de uma grande equipe, né, que fazem parte desse contexto na busca da qualidade de vida do paciente. Um gancho nisso que eu acho muito pertinente, que Carla está colocando, da questão interdisciplinar, multidisciplinar. A gente na geriatria valoriza muito essa questão e aí vai muito além, inclusive, não é, Carla, da questão apenas da doença de Alzheimer. Então, assim, o idoso, eu costumo dizer muito isso aos alunos, aos residentes, que quando a gente vai tratar do paciente idoso, principalmente aquele muito idoso, que tem múltiplas doenças crônicas associadas, dentre elas a doença de Alzheimer, então o médico sozinho, para poder tratar desse paciente, ele faz muito pouco. Se ele não tiver uma consciência, e é uma coisa que na academia, agora que está começando, né, a surgir, mas a gente teve muito essa questão de que o médico só poderia tratar. Isso não é verdade, principalmente em relação ao paciente idoso e principalmente ao idoso que tem síndrome demencial. Se o médico achar que ele sozinho, só o médico e o medicamento e a droga trata esse paciente, ele vai ter ruins resultados nesse tratamento. Então, essa questão a gente chama de AGA, avaliação geriátrica ampla ou avaliação geriátrica global, que envolve aspectos multidimensionais e um atendimento interdisciplinar. Se isso não for feito dessa forma, os resultados para esses pacientes, os ganhos geralmente são muito pobres. Não vai dar mais tempo de eu fazer outras perguntas, mas eu queria registrar a pergunta de Fernando, de São Lourenço, a pergunta de Cristiane Gondim. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu queria que, por último, a doutora Carla falasse do endereço, os contatos das pessoas que desejam procurar a Abras para ter mais informações, enfim, os cuidadores e os próprios pacientes também que desejem ficar mais bem informados sobre a doença, onde procurar. Isso, a Abras, nossa sede é na Cúria Metropolitana, na Várzea. Nós temos com o telefone 3272-0263 e nossa maior missão é, junto com profissionais e com familiares, ajudar a entender, a viver, conviver com a pessoa com doença de Alzheimer. Então, nós temos vários eventos, vários momentos, os grupos de apoio que acontecem mensalmente, e queria dizer que nós já interiorizamos. Nós já temos um grupo em Petrolina, um grupo em Caruaru, estamos reabrindo o grupo em Garanhuns e, bem precocemente, assim, em breve, em Serra Talhada. Nós temos também palestras educativas a cada 3 meses, o evento anual, vários materiais informativos. Temos pessoal lá para receber, entender e orientar essas famílias. Então, estamos abertos, nossa missão é você não está sozinho, a Abras PE está com você, ajudando nesse dia a dia. Gente, muito obrigada pelas informações, um debate muito esclarecedor. Agradeço novamente a presença de vocês aqui, desejo uma boa noite. Também desejo uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. O programa de hoje fica por aqui, voltamos no próximo programa. Até lá.